Desde 2016, a AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, tem denunciado a venda desnecessária de ativos da estatal sob o pretexto de reduzir o nível de endividamento da companhia. Neste vídeo, comprovamos com fatos e números que a Petrobras não precisa vender ativos para reduzir a dívida e que, na verdade, esta estratégia trata-se de uma falácia com o claro objetivo de privatização. Dessa forma, estão tomando das mãos dos brasileiros o seu maior patrimônio, a Petrobras. Continue assistindo e entenda mais sobre esse assunto de interesse nacional. A falácia da necessidade de venda de ativos da estatal para a redução da dívida teve início em 2015, com o então presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Ele foi taxativo ao afirmar que o endividamento era sua principal dor de cabeça e que o remédio passava por desinvestimento e corte de custos, Estadão 2015. Tal discurso foi reproduzido por todos os demais presidentes que vieram a seguir. Pedro Parente afirmou que os desinvestimentos eram importante iniciativa no processo de recuperação financeira da Petrobras, Gazeta do Povo 2017. Ivan Monteiro disse que o programa de desinvestimentos é fundamental, porque é ele que dá a dinâmica da redução, Valor 2018. E recentemente, o atual presidente da Petrobras, Castelo Branco, falou que a companhia pretende adotar um programa de desinvestimentos mais agressivo, Valor 2019. A AEPET não concorda com essas declarações. Acreditamos que a venda de ativos não contribui efetivamente para a redução da dívida. Ao contrário, na medida em que vende ativos, ela reduz sua capacidade de pagamento da dívida no médio prazo e desestrutura sua cadeia produtiva, em prejuízo à geração futura de caixa, além de assumir riscos empresariais desnecessários. Temos denunciado que os argumentos que justificam a venda de ativos para reduzir a dívida são mentirosos, na medida em que invertem a causa e o efeito. O objetivo é privatizar, e a justificativa é a redução da alavancagem, não o contrário. A gestão de ativos é uma prática normal na indústria internacional do petróleo. Vender e comprar direitos sobre reservas de petróleo, unidades industriais, infraestrutura para transporte e comercialização de petróleo e seus derivados é natural na adequação do portfólio desta indústria. O problema é quando a Petrobras se desfaz de ativos altamente rentáveis, estratégicos, sob pretexto injustificável de que as alienações são indispensáveis, diante de objetivos arbitrários na escolha do índice de alavancagem como estratégico, suas metas e prazos. Como podemos observar neste gráfico, a Petrobras é e sempre foi altamente lucrativa. Sua série de resultados é expressiva, sendo interrompida por motivos conjunturais e não recorrentes em 2014. O que aconteceu foi que no terceiro trimestre de 2014, houve impasse para a apresentação do balanço auditado da Petrobras. A empresa de consultoria dita independente, que havia aprovado balanços anteriores sem ressalvas, fez exigências relativas à contabilização dos prejuízos causados pela corrupção recém-revelada. Depois de meses de impasse, em meio ao cenário de crise conjuntural, foi acordado o registro de prejuízo contábil de 2,5 bilhões de dólares, como estimativa dos desvios relativos à corrupção. Além desta exigência, também foi decidido que seria aplicado de maneira abrangente a reavaliação dos ativos pelo método contábil do impairment. Neste método se reavalia o valor recuperável do ativo, trazendo o valor presente, aplicada a taxa de desconto, a estimativa de receita líquida futura. Os efeitos contábeis da estimativa dos prejuízos com a corrupção e a ampla reavaliação do valor dos ativos do impairment resultaram em baixa contábil de 19,3 bilhões de dólares, fator determinante para o prejuízo operacional de 7,4 bilhões de dólares em 2014. Mas apesar destes efeitos contábeis conjunturais e não recorrentes, a capacidade de geração de caixa da Petrobras não foi abalada. Neste gráfico podemos observar o EBITDA, lucro líquido do período acrescido dos tributos sobre o lucro, resultado financeiro líquido, depreciação e amortização, ajustado por itens que não são considerados como parte dos negócios primários da companhia, o que inclui resultado de participação em investimentos, impairments, resultados provenientes de desinvestimentos e baixa de ativos e efeitos cambiais acumulados de conversão, CTA, reclassificados para resultado.
Sendo assim, a Petrobras, uma empresa que sempre foi lucrativa, passa a ser apresentada como deficitária e à beira da falência. A sociedade brasileira é manipulada por informações distorcidas, divulgadas por uma mídia tendenciosa e que serve a interesses de agentes internacionais. Surge assim o mito da Petrobras quebrada. Ao final de 2013, o patrimônio líquido da Petrobras era de 149 bilhões de dólares, sendo 41 bilhões de reservas de lucros e outros. Em 2018, o patrimônio líquido caiu para 73 bilhões de dólares, sendo 36 bilhões de dólares negativos de reservas de lucros e outros. A significativa redução do patrimônio da companhia ocorre no final de 2014 com as consequências das revelações de que a Petrobras foi vítima da corrupção pela Operação Lava Jato. Em meio a esta conjuntura, no governo da presidente Dilma Rousseff, foi dado início ao processo de liquidação do patrimônio da Petrobras através da venda de ativos e da redução de investimentos sustentadas no governo de Michel Temer. O Plano de Negócios e Gestão, PNG, da Petrobras para o período de 2014 a 2018 previa investimentos de 206,8 bilhões de dólares, média superior a 40 bilhões de dólares ano. A partir do PNG 2015-2019, se reduziu a previsão de investimentos quinquenal de 206,8 bilhões de dólares para 130,3 bilhões de dólares, além da meta de privatizar 57,7 bilhões de dólares. Nos PNGs seguintes, elaborados pelas administrações de Pedro Parente e Ivan Monteiro no governo de Michel Temer, a previsão de venda de ativos foi reduzida, mas acompanhada de uma redução ainda maior nos investimentos previstos. Entre 2009 e 2014 foram investidos 292 bilhões de dólares, média anual de 48,7 bilhões de dólares em valores atualizados. Em 2018, foi investido 13,4 bilhões de dólares, valor equivalente a apenas 27,6% da média anual de 2009 a 2014. E qual a real influência da venda de ativos na redução da dívida? Como podemos observar, no final de 2014 ao final de 2018, a dívida líquida da Petrobras foi reduzida em 46,05 bilhões de dólares. Entre 2015 e 2018, a Petrobras vendeu 18,72 bilhões de dólares dos seus ativos. Neste período foram recebidos em caixa 11,81 bilhões de dólares, resultantes das vendas de ativos, e a redução da dívida líquida da Petrobras foi de 46,05 bilhões de dólares. Portanto, apenas 25,65% da redução da dívida líquida pode ser atribuída à venda de ativos e 74,35% foi coberta com a geração operacional de caixa da empresa. Verificamos que, mesmo sem vender qualquer ativo, a dívida líquida da Petrobras teria sido reduzida de 115,4 para 81,19 bilhões de dólares do final do exercício de 2014 ao final de 2018, atingindo o indicador de alavancagem de 2,58, resultado pouco superior à meta arbitrada para 2018 de 2,5. Precisamente, o resultado teria sido ainda melhor porque não foi considerada a perda de geração operacional de caixa decorrente da venda de ativos altamente rentáveis, como a malha de gasodutos do Sudeste, NTS. Certamente, a meta e o prazo arbitrários de 2,5 para o final de 2018 seriam atingidos sem privatizar nenhum ativo da Petrobras, com a desnecessária venda de 18,72 bilhões de ativos, dos quais 11,81 bilhões entraram em caixa entre 2015 e 2018. A Petrobras chegou ao final de 2018 com alavancagem de 2,20. É importante registrar que a Petrobras terminou 2018 com 14 bilhões de dólares em caixa. Com uma melhor administração financeira, este caixa poderia ter sido reduzido para cerca de 3 bilhões de dólares, em linha com as empresas petrolíferas de grande porte. Caso a excessiva disponibilidade de caixa, 11 bilhões de dólares, fosse utilizada para reduzir a dívida, a alavancagem medida pela razão entre a dívida líquida pelo EBITDA ajustado teria atingido os atuais 2,2 sem vender nenhum ativo da Petrobras. A redução da geração operacional de caixa devido às privatizações somou 2,34 bilhões de dólares entre 2015 e 2018,
valor superior ao estimado para a redução do pagamento dos juros de 966,52 milhões de dólares, como resultado da redução da dívida pela venda de ativos. O resultado é esperado diante da alta rentabilidade dos ativos imobilizados da Petrobras em comparação com o custo da companhia para a captação de recursos de terceiros. Considerando que no período de 2015 a 2018 as privatizações alcançaram 18,72 bilhões de dólares e admitindo que uma geração de caixa de 15% ao ano sobre o investimento, taxa equivalente à rentabilidade média dos ativos da Petrobras para os exercícios futuros, a redução da geração de caixa pode ser estimada em 2,81 bilhões de dólares ao ano. Admitindo-se avaliar em termos presentes a perda anual futura descontada em horizonte de 30 anos com taxa de desconto equivalente aos juros médios pagos pela Petrobras, de 6,35% ao ano em 2018, temos em valor presente uma perda de receitas de 37,25 bilhões de dólares. Esse valor é muito superior aos 18,72 bilhões de dólares dos ativos vendidos. A Petrobras não precisa e nunca precisou vender seus ativos para reduzir sua dívida e alavancagem. A pujante geração operacional de caixa da estatal, a disponibilidade de recursos em caixa e de recursos de terceiros no mercado sempre foram suficientes para a administração financeira da companhia. A redução do endividamento e da alavancagem têm sido utilizados como justificativas falaciosas para a privatização de ativos rentáveis e estratégicos da Petrobras desde 2015. A desintegração da Petrobras, resultante da desnecessária e injustificável venda de seus ativos, traz riscos desnecessários e tornam a companhia vulnerável à variação dos preços do petróleo e da taxa de câmbio. A segurança do abastecimento nacional de combustíveis, com preços justos e moderados, também se compromete, em prejuízo ao desenvolvimento e à economia nacional. Conheça o documento na íntegra. A falácia da privatização para a redução da dívida da Petrobras.